Estamos aqui na região de Borda do Campo de São Sebastião, situada a cercanias de Curitiba. No dia 15 de setembro de 1840, nasce então o personagem do qual vamos contar essa história, Telêmaco Augusto Enéas Morosini Borba. E toda vez que eu caía na leitura sobre os caigangues, vinha alguma referência sobre Telêmaco Borba, 1908, atualidade indígena, rito funerário, utensílios domésticos. Aí eu falei assim, bem, afinal de contas, quem foi esse Telêmaco? Então já sei que ele teve esse contato com os indígenas e que ele também é o nome de uma cidade. Aí eu fui atrás, para procurar entender, conhecer, esse sujeito, e foi aonde eu percebi que, na verdade, não existia um estudo biográfico sobre ele. Havia alguns apontamentos dele como político, havia alguns apontamentos dele no período de sertanista, como administrador dos aldeamentos indígenas, mas não havia nada consolidado. Eu procurei sistematizar o material até então que eu consegui localizar sobre ele. Porque uma vez que minha intenção era estudar sobre os indígenas do Paraná, eu acabei me concentrando no trabalho dele sobre o indigenismo e na atuação dele como administrador dos aldeamentos indígenas. Hoje a terceira maior etnia do Brasil é os Cangangue. É uma das etnias que mais tem estudantes hoje no ensino superior, que mais produz conhecimento científico sobre si e sobre as relações com os não indígenas, com os FOG, com os brancos. Grande parte disso veio dessa corrente. Vem desses estudos do Telêmaco, do Mabilde, desses primeiros pesquisadores autônomos, autodidatas, que foram recolhendo esses conhecimentos, inclusive geográficos. Eles foram escrevendo pequenos capítulos da história do indigenismo oficial brasileiro. Claro que pela ótica do tempo. Mas a relação pessoal dele, do Maragato, do Indomável, do Coronel, com o Telêmaco Borba, não. Porque ele não viveu aqui, né? Se ele morreu em 1918, como a gente viu no cemitério lá, então Telêmaco Borba saiu bem depois, né? São duas versões, né? Uma no cidadão, herói, protetor de índios, que aprendeu a língua indígena, e outra que diz que ele foi um perseguidor de índios e coisa semelhante. Ele decide mudar para o interior, do Paraná. Por quê? Porque estava todo aquele período do oeste do Paraná em delimitação de fronteira, em expansão, que ele não queria ficar naquela coisa que já existia aqui, de comércio, erva mate. Então ele decide tentar uma coisa diferente e vai para a região da colônia militar do Jataí. Ali é onde a gente tem a colônia militar, que cuidava de defender a fronteira do estado do Paraná, e na frente o aldeamento de São Pedro de Alcântara. 2 anos depois, 1863, é quando ele começa a trabalhar como funcionário do estado, no aldeamento como administrador. Ele trabalha justamente nessa função do que eles chamavam ali de sertanista. Então, esses sertanistas, eles tinham a função de entrar dentro das matas, atrair esses indígenas com brindes e trazê-los para os aldeamentos para conseguir, então, integrá-los, fazer até o amansamento, como a literatura aponta esse termo. Então, é nesse momento que ele consegue entrar ali como funcionário do Estado e depois do trabalho nos aldeamentos, ele trabalha até 1873, fica mais um tempo como sertanista, mas aí conduzindo engenheiros
que vão explorar o interior do Paraná, como o Big Whiter, os irmãos Keller, o Thomas Elliot. Nesse período que ele viaja, esses engenheiros, eles chegam até as antigas Sete Quedas, né, que depois com a construção da Itaipu, elas são submersas. A ocupação do estado do Paraná é muito recente no tempo. A ocupação, o estado do Paraná até a década de 50, 60% dele era ocupado ainda por florestas. Nesse processo, os indígenas que estavam nos sertões, que estavam para dentro do primeiro planalto, no segundo planalto, esses indígenas ficaram mais protegidos durante certo tempo dos avanços dos colonizadores, dos avanços dos bandeirantes. As primeiras iniciativas imperiais para aldear e juntar os indígenas datam de 1800, começo de 1800, final de 1790. Foram criados o Forte da Atalaia, que foram feitas as primeiras experiências de ou dizimar ou aldear os indígenas da região, enquanto os guaranis estavam desde 1500 fazendo frente a esse contato interétnico. Os caingangues tiveram uns 2 anos ainda, uns 2 séculos e meio ainda conseguindo se manter no meio do mato mais escondido, né? A primeira lei de terras do Brasil, em 1850, ela teve uma inovação que foi garantir as terras indígenas, a terra aos povos que já ocupavam ela. Então eram terras que não poderiam ser usadas para outro fim. Eram do governo, eram terras públicas, mas em usufruto aquelas comunidades que sempre as ocuparam. Só que ao mesmo tempo em que você, teoricamente, na lei garantia esses territórios para os indígenas, houve uma política de aldeamentos. O que eram os aldeamentos? Você criava numa macro-região um grande aldeamento indígena e reunia todas as aldeias que estavam espalhadas dentro daquele macro-aldeamento. O Telêmaco Borba foi, nessa época, um agente do Império nos aldeamentos de São Jerônimo, São Pedro de Alcântara, ali na região do Vale do Rio Tibagi. Ele foi um agente do Estado. Muitos homens públicos na época foram agentes do Estado e trabalharam junto com os jesuítas nesses aldeamentos. Então, esses agentes do exército, que normalmente eram alferes, capitães, eles ganhavam essas missões. Você vai cuidar do aldeamento dos índios. Você vai montar uma cidade. Você vai abrir ali a ferrovia, como foi o caso do Mabilde. E não foi diferente com o Telêmaco Borba. O Telêmaco era uma pessoa que seguia essa ideia com relação ao indígena do século XIX, né? Ele acreditava que o índio ia ser integrado à sociedade nacional, né? Que, então, aquilo que ele estava vivenciando daqueles grupos indígenas que estavam ali aldeados iria desaparecer e que ele estava vivendo um momento privilegiado, vendo ainda aqueles ritos desse grupo caigangue. Então, ele passou a registrar, né, esses ritos, esse vocabulário, né, porque ele considerava que eram os últimos momentos, que não iria ter mais, que quando esse índio passasse a ser integrado à sociedade nacional, né, ele iria agir como, né, um não índio. Ele era a parte prática do governo, aquele que ia cuidar mesmo ali da administração, né, essa questão dos utensílios, da manutenção, da ferramenta, porque a função dos aldeamentos era, né, justamente integrar esse índio à sociedade nacional. Então, vale lembrar que a proposta dos aldeamentos não vingou, né? Os freis capuchinhos não conseguiram, né, civilizar e integrar os indígenas à civilização, né, à sociedade nacional. Então, chegou uma hora, o governo desistiu, por isso que na Assembleia tinha ainda a comissão voltada à questão, né, dos indígenas e juntamente com, pode ver, a comissão que tratava da educação, né, porque eles achavam que ali estava correlacionado, mas apresentavam-se projetos diferentes. Telêmaco Borba ganhou a incumbência de cuidar dos aldeamentos e no cuidado com os aldeamentos, como ele era um homem de múltiplas ciências, como a maioria dos homens daquela época, se a gente for pensar que o Langue de Morretes era pintor, era botânico, era historiador,
um dos pais do paranismo. Se a gente for pensar que Alfredo Andersen era biólogo, era colecionista, era pintor. Na época, muitos deles iam fazer uma faculdade fora, fazer uma faculdade específica, mas voltavam com aquele método de produção científica que aplicavam para outras áreas. Por isso que o Telêmaco Borba foi sertanista, foi geógrafo, foi etnógrafo, foi paleontólogo, porque ainda não existiam muitas dessas definições científicas. A antropologia surgiu de um ramo do direito, de um campo de pesquisa do direito em 1850, 1860. O Telêmaco Borba já era vivo nessa época. Então, esses primeiros homens das ciências, nem as ciências eram muito delimitadas como um campo científico. Então, eles acabavam que se dedicavam a todas as ciências. Pega lá no Renascimento, depois de anos de treva, o Da Vinci. O Da Vinci fazia de tudo. Esses homens eram micro-Da Vincis comparados no seu contexto histórico, nas suas perspectivas, nas suas possibilidades. Uma coisa é você estar no berço do Renascimento, na cidade mais próspera da época, fazendo ciência. Outra coisa é você estar nos rincões do Paraná, fazendo a mesma ciência. E normalmente isso eu não sei a fazer, mas o Estado fala, olha, cara, eu preciso que você faça serviço de agrimensura. Você vai estudar agrimensura e vai se formar agrimensor, entende? Ele era um homem do seu tempo, né? A gente não pode deslocar as pessoas e as figuras históricas do seu contexto histórico também. Muitos agentes do exército desbravando os sertões do Tibagi, de Guarapuava, do Rio Grande do Sul, com objetivos claros a fazer. Houve muitas refregas, muitos enfrentamentos, muitas mortes de indígenas, muitas mortes de conquistadores, houve enfrentamentos com bandeirantes, diversos etnocídios indígenas nesse processo, que o agente do Estado também era partícipe desses enfrentamentos. Então, às vezes, uma comunidade de 70 pessoas eram 15 aldeados, porque o resto morreu na luta. Não posso cravar categoricamente que o Telêmaco Borba esteja envolvido em alguma mortandade de índios, mas estando na posição em que ele estava, como agente do Império e agente da República, nesses aldeamentos, nessa época, até 1940, no estado de Santa Catarina, vigorava uma lei dos bugreiros que pagava a soldo por par de orelha que você levasse dos indígenas Xoclém. Então é uma geração para trás e ainda existia uma lei no Brasil que pagava por orelhas de indígenas que você levasse. O Estado pagava para você matar indígena. Então, o coronel Telêmaco Borba vai se destacar, vai ser uma figura proeminente lá em Tibagi, mas não só em Tibagi, mas em todo o estado. Eu falei para vocês, naquele tempo, a estrutura do estado do Paraná era muito pequena ainda. Poucas pessoas se destacavam na política. E ele foi um desses que, graças à fibra dele, se destacou na política. Foi lá, prefeito, não sei quantas vezes, acho que 5 ou 6 vezes que ele foi prefeito de Tibagi. Então, imagina a liderança que ele tinha. Ele chega em Tibagi, em 1878, com a família. 2 anos depois, ele entra para a vida política. Essa é uma outra faceta dele, que ele entra, né, para a vida política em 1880, ele é escolhido prefeito de Tibagi em quase todas as gestões até 1918. E nesse período, ele também acumula em alguns momentos o cargo de primeiro deputado provincial no período do Império e depois deputado estadual no período da República. O governo brasileiro ele não conseguia ter um exército suficiente para fazer valer as leis em todo o território nacional, então ele abre, né, essa figura, a Guarda Nacional, que é composto por quê? Pela elite local, né, das diferentes cidades. Por quê? Porque essa elite local, esses senhores, né, que eram mais conhecidos, que tinham sua riqueza, erva mate, cacau, café, eles já tinham ali a sua milícia, né, os seus capangas, né, os seus protetores ali, com qual eles pagavam para manter a sua segurança. Então, para fazer o uso dessa pessoa, essa personalidade forte, desse poder local, com essa milícia que ele tinha a favor do governo, né, dava o título de coronel para essa pessoa da elite. Então, a partir daquele momento, como coronel da Guarda Nacional e não do Exército,
ele tinha o dever de fazer a lei valer naquele território em que ele atuava. E o Telêmaco, né, era um desses coronéis que, em 1899, teve a sua patente ratificada, né, como coronel da Guarda Nacional. Né? Então, ele não fugiu da sua época. Ele era um homem de poder da sua época, como a maioria, né, dos coronéis. Parece o tempo inteiro, né, por ele estar vinculado à política, representando o Tibagi, né, que ele sempre foi daquela região, mas a origem dele acaba sendo aqui do primeiro Planalto de Curitiba. Mas lá em 1840 ainda a gente não tinha essa delimitação tão clara como é hoje, tanto que era arraial, né? O primeiro nome lá depois vai se tornar o município de São José dos Pinhais. Na época era tudo Curitiba e era lá o Borda do Campo. Hoje, em São José, a gente tem o bairro Borda do Campo, até para dar uma referência para as pessoas, ali mais ou menos onde está instalada a planta da fábrica da Renault, né, para ter uma ideia. Então, ele nasce naquela região e é batizado na Catedral, em Curitiba. Pela época, pelo documento e pela divisão que tinha na época, ele é um curitibano. Né? Se fosse hoje, seria um são joséense. A letra original e original da época, isso. 1840. Telêmaco Inocente, o célebre do Tibagi. Aos 19 dias do mês de dezembro do ano de 1840, nesta matriz de Nossa Senhora da Luz, da vila de Curitiba, batizou e pôs os santos óleos o reverendo coadjutor Isaías Ribeiro da Silva ao inocente Telêmaco, nascido a 15 de setembro, fregueses desta vila, os pais do batizando, do que para constar faço este assento, assinado o vigário Antônio Teixeira Camelo. Aí estourou essa revolução no Rio Grande do Sul, porque nem todos concordavam com a maneira de ser do presidente da República. Ele era muito, eu diria assim, meio ditador mesmo, né? Então estourou essa revolução que começou lá e foi subindo, foi encontrando aqui no Paraná. Então o objetivo daqueles federalistas era chegar até o Rio de Janeiro para derrubar o Marechal Floriano. Mas não conseguiram, porque aí entrou o Paraná na época. A cidade da Lapa, ali houve o cerco da Lapa. Aqueles que eram contrários à Revolução Federalista se uniram em torno ali para combater essa turma. As pessoas não tinham sossego, porque era tiroteio por todo lado. Como é que eu vejo o Telêmaco Borba? O Telêmaco Borba foi um homem que se envolveu nesse movimento, né? Recebeu o título de Maragato, não foi à toa, porque na verdade ele estava envolvido. Teve, vamos dizer assim, a sua punição, que foi a derrota e ter que fugir do país, né? E depois, como na verdade o ideal deles não morreu, porque foram contidos, como eu disse, perderam a batalha, mas não perderam a guerra. Os ideais que eles tinham continuaram dentro deles. Então, o que aconteceu? Ele voltou, né? Conseguiu o indulto, conseguiu o perdão, a amnistia, voltou mais fortalecido. Aí o Maragato vai se vamos dizer assim, vou usar esse título que foi dado a ele, né? Como uma forma de empoderamento, né? De força. Né? Mas o título de coronel que ele ganhou das autoridades, né? Isso fez dele, então, um líder ainda maior do que ele era. Aumentou o capital político dele, certo? Então, isso fez dele, por isso que ele foi chamado de Aralhato, foi chamado de indomável, porque ninguém conseguiu domar o Coronel Telêmaco Borba. Por isso que eu digo, acho que ele era uma pessoa de muita fibra e muito ideal. Não foi o homem do nosso tempo, né? É uma pessoa controversa. Uns dizem que ele
agiu de um modo, outros dizem que ele agiu do outro, mas esse lado a gente não pode negar a ele. Era uma pessoa que tinha uma liderança forte. E para ser um líder forte, a pessoa tem que ter um ideal muito grande dentro de si. Eu acho que era o que ele tinha, né? Ele era maragato, então ele era do lado do pessoal que era contra o governo estabelecido, contra o Floriano Peixoto, né, contra a República. Como ele pega, né, o lado ali do pessoal do Gumercindo Saraiva, defende essa questão, entra pro exército maragato e vai ali defender a fronteira, e depois o pessoal maragato ele é derrotado pelo pessoal do Floriano. Tem um período que ele vai para a Argentina, ele passa quase 2 anos lá exilado, até que o Prudente de Moraes ele perdoa, dá anistia, e daí que ele volta para Tibagi, porque até então os maragatos eram perseguidos porque eram considerados inimigos do governo. E até o final da vida dele, em algumas passagens, né, que tem nos anais da Assembleia Legislativa, né, o velho maragato, né, o maragato. Então, em alguns momentos sempre vem essa referência, né, do maragato. Né, dos poucos relatos que constam, que a gente consegue ler, ele relata muito como era a comida, como que era, né, o comportamento do local da Argentina em que ele ficou, nas cartas que ele manda para a família, né, como então era essa diversidade. Então, para ele, né, foi a primeira vez que ele saiu do Brasil, foi esse contato que ele teve, né, com outro país, com uma outra cultura. Quando esse pessoal que foi anistiado volta para o Brasil, ok, os maragatos perderam, tiveram sempre naquela questão, né? Perdeu. Porém, foi quem teve a coragem de enfrentar e estavam ali ainda. Então não ficou aquela coisa daquela derrota, né, vergonhosa, né? É aquela coisa da resistência. Então, sempre a figura associada à resistência. Ok, a gente perdeu, foi para lá, mas veja, a gente levou até aqui, a gente conseguiu resistir até aqui, a gente está aqui ainda. Ele tinha uma personalidade forte, ele não era uma pessoa, né, assim, pacata, de meia conversa, né? Ele era uma pessoa enérgica. Então, ok, iniciou, voltou. Aonde que eu parei? Aqui. Agora daqui para frente, vamos para frente. Então, ele assume os cargos que ele tinha, as posições que ele tinha, e não deixa de ser prefeito de Tibagi, não deixa de ser o deputado representando o Tibagi na Assembleia Estadual, e continua. Que tinha uma comissão específica na Assembleia, tanto provincial e depois no início na Assembleia Estadual, uma comissão que tratava da educação e da questão dos assuntos indígenas. Então, quando ele não fazia parte dessa comissão, os projetos, os assuntos que entravam sobre o tema dos indígenas, né, sempre pediam uma consulta dele, como se fosse consultar, ter o aval do Telêmaco Borba para tratar daquele assunto. Os caingangues, por exemplo, eles são povos de língua G. O Brasil tem uma riqueza linguística tão grande que todas as nações e línguas europeias vieram de um único tronco, o indo-europeu. Em toda a Europa se fala um único tronco linguístico, que daí gerou o anglo-saxão, que gerou o latino, que gerou outras formas de língua, mas todos eles partem de um único tronco linguístico. No Brasil nós temos 2 troncos linguísticos, o Tupi e o Guarani, cada um deles com mais de 20 famílias linguísticas, e nós temos um monte de famílias isoladas. Então, só o Brasil é 3, 4 vezes mais plural em línguas faladas do que a Europa toda, do que o velho mundo inteiro. E a gente não tem essa noção. No Brasil, os 2 grandes troncos linguísticos são Tupi e são os Gs, macro-Gs. Os Guaranis, hoje, os que a gente conhece como Guaranis, como Potiguara, como Tabajara, Tapeba, Tamoio, todos esses povos do litoral, Pataxó, Rararrei, eles são de língua tupi-guarani. E os que estão mais para os sertões, Chavante, Xoclém, Caingangue, Xerente, são Cadiuel, são povos de línguas G. São diferenças bem grandes. E o Telêmaco Borba estava atento a isso. No primeiro escrito dele, em 1882, o Brasil virando república, o primeiro escrito dele sobre indígenas é uma pequena gramática dos Caingangue ou coroados
e que também tem uma gramática dos Guaianás e Chavantes, que eram os povos que ele considerava que eram tupis. Então ele estava ligado nessas diferenças linguísticas e que essas diferenças não eram só linguísticas, elas representavam formas diferentes de viver no mundo, sabe? O que acontece? O próprio Telemaco Borba diz que ele é quem cunhou o termo cangangue, mas ele reconhece a pluralidade. Ele reconhece que dentro disso tinha coroados, taperaiaras, ibiraiaras, tinham diversos povos que se reconheciam com outros nomes, mas ele mesmo fala nos escritos dele que eram povos com língua semelhante, com instrumentos semelhantes, com práticas semelhantes. Por isso ele reuniu todos como cangangue. A etnologia, e por tabela o etnógrafo, é o fazer máximo da antropologia, do que veio a se conhecer depois como antropologia. Por que que o Telêmaco não é considerado um antropólogo? A antropologia não tinha se desenvolvido como uma ciência ainda, como um ramo das ciências sociais. O etnógrafo é quem escreve a etnia. Em 1908, é lançado o livro Atualidade Indígena. O livro Atualidade Indígena é um compilado de vários artigos anteriores que o Telêmaco havia escrito sobre os indígenas. Então ele fez um artigo sobre a língua, um artigo sobre o rito funerário, sobre a questão dos utensílios. E vale lembrar que esses artigos não foram publicados só em periódicos nacionais, foram publicados em periódicos fora do Brasil. Essa preocupação, né, com o índio, com o registro da cultura, ela se passava além das fronteiras ali do Brasil de deixar registrado. Essa sensibilidade era compartilhada na maior parte das vezes pelos viajantes europeus que vinham para cá, pelo Saint-Hilaire, pelo Debré, por esses grandes viajantes que vinham e que também eram homens de múltiplas ciências, que viam a nossa farmacopeia, que registravam nossas plantas, ilustradores botânicos, os nossos fazeres, e o Telêmaco Borba tinha esse mesmo espírito. Então, como, digamos, um recolhedor desses tantos artefatos como conhecimentos dos indígenas, um enciclopedista desse conhecimento, ele teve um papel bastante importante nessa época aqui no Paraná, inclusive de documentação. O velho Telêmaco Borba, o guerreiro, já tinha falecido, então a pessoa dele não tem nada. Agora, por que a cidade recebeu esse nome? Em homenagem a ele. E quem que fez questão dessa homenagem? Os descendentes deles, os herdeiros dele, né? Na época nós tínhamos o Guatassara Borba Carneiro, que era deputado estadual, e o Túlio Vargas, que também foi deputado estadual. Ambos descendentes do Telêmaco Borba. Então, na época que foi feita a emancipação do nosso município, né, surgiram vários nomes, várias sugestões, né? Mas eles não aceitaram, impuseram, aí não podemos dizer que foi pela força mesmo. O nome do parente deles, né? Do antepassado deles como patrono dessa cidade. Na Assembleia, isso. Daí meu pai, lógico, lutando pela separação. E as palavras dele eram essas: o filho ficou maior que a mãe. Nós não podemos ir contra isso. E Telêmaco foi separado. Então a condição minha, porque era autoridade também, né? A condição da minha é que tenha o nome do meu avô, Telêmaco. Diz que chegou um momento em que o movimento pela mudança do nome era tão grande que até a Câmara Municipal fez uma espécie, queria pedir um plebiscito. Foi isso que o senhor Pérez entregou lá para as autoridades estaduais para que mudança de nome. Mas aí, nesse momento, por alguns dias, o Guatassara Borba estava no poder. Ele barrou, impediu o plebiscito, proibiu
certo? E impôs o nome do Telêmaco Borba. Então, não foi um nome democraticamente escolhido. Então, foi assim que nós, de repente, viramos cidade de Telêmaco Borba. Sem que o Telêmaco Borba tivesse pisado aqui, né? Então vai desmembrar uma parte de Tibagi e aquela parte vai se chamar Telêmaco Borba. Mas é justamente para reforçar essa questão do poder político. Aquela região ali, onde leva o nome dele, ele não teve a convivência do mesmo jeito que foi do município que ficou com o nome Tibagi. Esse reforço, né, de você até impor uma memória mais para Tibagi do que realmente para quem mora em Telêmaco Borba. E eu, professora de História, então nós nos reunimos, o que nós vamos fazer para homenagear a cidade? Daí surgiu esse problema. Como não fazer homenagem a Telêmaco Borba? Ao Telêmaco Borba, a pessoa de Telêmaco Borba. Pesquisando, viramos. Nós não vimos ligação da pessoa de Telêmaco Borba com o território que hoje nós chamamos de cidade de Telêmaco Borba. Não tinha, né? Não tinha. Porque estava muito distante no tempo, uma coisa da outra, né? O coronel Telêmaco Borba estava ligado à política estadual, mas especialmente à política de Tibagi. Então, essa conclusão nós chegamos. A pessoa de Telêmaco Borba não tem nada a ver com a cidade de Telêmaco Borba. Como nós vamos fazer? Mas aí alguém descobriu que a professora Eloá tinha escrito um poema sobre Telêmaco Borba. Mas então aí aumentou ainda a curiosidade. Vamos conversar com a professora Eloá. Aí marcamos uma entrevista com ela, fomos na casa dela, lá em Harmonia. Ela morava naquela rua, né, a Fonte do Tito, né, naquela região, Rua Mato Grosso, um lugar muito gostoso, muito agradável. Soubemos que a senhora escreveu uma poesia sobre Telêmaco Borba. Sim, escrevi e dei para o meu tio, o maestro Bento Mussurunga. Imagina quem era tio dela. O maestro Bento Mussurunga. Para ele compor a música. Então, aí ficamos felicíssimos, né? Foi montado todo um trabalho lá, que eu não fiquei com cópia dele, infelizmente. E chegou no dia marcado, lá em frente à prefeitura, levamos os nossos alunos. Elas falaram, fizeram homenagem e terminaram cantando o hino. Foi muito bonita, certo? Porque a gente não sabia que o maestro Bento Mussurunga era tio dela. E ela nos contou, inclusive, que foi a última composição dele. Então, quer dizer, era um documento histórico que nós tínhamos em mãos, né? Aí o prefeito da época era o seu Carlos Hugo. E ele ficou muito emocionado de saber que tínhamos um hino, gostou do nosso trabalho, do Wolff. Então, graças às nossas alunas, graças a essa pesquisa que a gente fez, a gente apresentou o hino. E ele ficou tão satisfeito que depois que tomou a palavra, fez um discurso homenageando a professora Eloá e garantindo que ele ia fazer a oficialização do hino como hino de Telêmaco Borba. Então, o hino de Telêmaco Borba está hoje oficializado graças a esse trabalho que nós fizemos lá no Volksclabin, junto com as nossas alunas, né? Foi assim que chegamos ao hino de Telêmaco. Também, de outro lado, a gente encontra outra linha de parentesco que vai procurar outros assuntos, como o caso do Onei Borba, que tem, mas ele era coronel, ele, né, para se manter nesse cargo quase que vitalício como prefeito de Tibagi, mandava, se fosse preciso, matar os opositores políticos, alguns nuances, algumas acusações, e que merecem ser estudadas para ver se, né, procedem ou não, de um lado da família e do outro lado da família, essa importância, né, dada pelo Túlio Vargas. Ele casou com a filha de um comerciante lá do litoral do Paraná, o Telêmaco, né, que não era muito conhecido. Depois, né, os filhos do coronel Telêmaco Borba, os netos do coronel Telêmaco Borba, já foram se unindo com famílias mais estratégicas, mais conhecidas, né, na área, né, do poder, sobretudo ali político, né. Então isso vai reforçando essas linhagens aí, né, sobretudo que o poder procura sempre se manter conectado, fechado entre ele. Né? Agora, com quem está a verdade? Né? Aí entra aquela interrogação, né? Qual a verdade? Porque
É claro que a gente gostaria de encontrar o fio da meada, certo? Né? Desenvolver isso aí até chegar ao fim. E o interessante nos anais é que fica claro assim como havia um respeito por ele, né? Até no final, o pessoal diz que ele já tinha, né, uma certa idade, assim, ele estava bem surdo. E às vezes perguntavam uma coisa, ele acabava respondendo outra, mas mesmo assim as pessoas acabavam não corrigindo, né, ele, porque dos períodos anteriores veio todo um respeito que ele conquistou ali. E ele estava, né, em Curitiba ainda atuando como deputado e já não estava se sentindo bem. Aí foi quando decidiu voltar, não participou, né, dos últimos dias lá de 1918, de dezembro de 1918, aqui das últimas sessões da Assembleia. Estamos aqui no município de Tibagi, cemitério central da cidade. E constatamos, então, que nesse mausoléu, nesse jazigo, estão os restos mortais do nosso personagem. Ele faleceu no dia 23 de novembro de 1918, vítima da gripe espanhola. Faleceu aos 78 anos, o nosso personagem. Mas ele foi mesmo, trabalhou até o último momento, né? Só parou de trabalhar mesmo quando foi derrubado, né, pelos sintomas da gripe, né? E depois acabou não resistindo, né? Acabou ali falecendo. Aí como foram ali uns dias, né, com os sintomas, ainda deu tempo de chamar algum dos filhos, né, que já não moravam mais em Tibagi. Aí alguns dos filhos chegaram. E disse que a morte dele foi mais ou menos como ele queria, né? Cercado por os filhos ali em volta, né? E o enterro, o sepultamento daí se deu lá em Tibagi, onde tem o túmulo dele, né? No cemitério municipal. E depois, né, os filhos e os netos aí deram continuidade à história aí da família.